que é a abordagem de resolução de problemas. Nós entendemos que a informação é uma abordagem de resolução de problemas para a organização. E aí, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar é assim, mas não é estar só trazendo problemas para a gente? Acho que o problema com todas as áreas do conhecimento, toda a faculdade que você escolhe para fazer, todo curso que vai fazer, você está escolhendo qual o problema que você vai resolver. A gente faz um curso, aprende a resolver problemas. O engenheiro civil aprende a construir obras que vão resolver problemas, quem precisa resolver esses problemas, o médico vai resolver nossos problemas de saúde, e na área de sistemas a gente vai resolver problemas. Problemas de quem? Das organizações, e as organizações não são, a gente até mostrou aqui, não são prédios, as organizações são pessoas, então para resolver, no final das contas, os problemas das pessoas que trabalham em organizações, e algumas vezes até esses problemas das próprias pessoas, você desenvolve um software para resolver um problema pessoal, um usuário específico. Então, várias decisões que vocês vão tomar dentro da área, elas estão relacionadas com a resolução de problemas. Poucos problemas organizacionais são simples ou objetivos. A gente falou também que as organizações são sistemas, elas são componentes interrelacionados. Uma organização não é uma coisa, um monolito, você consegue enxergar o todo dela, se você virar por todas as partes, você conhece todas as faces dela. Uma organização ela tem detalhes, ela tem relações, ela tem uma coisa que é muito complicada dentro dela, que é gente, que é mais complicado que a tecnologia. Então, tem um monte de coisas relacionadas com problemas das organizações que, às vezes, algo que parece ser muito simples se mostra muito complexo. Algo que você, a princípio, subestimava, isso aí é um problema que um sisteminha simples vai resolver, depois você descobre que o problema não era tão simples e a solução não era tão objetiva, não era só você fazer aquele tapa-buraco e resolver o problema. Bom, a maioria dos problemas organizacionais envolve uma série de fatores que podem ser agrupados em 3 categorias. A própria organização e a organização dos elementos, dos componentes que existem dentro da empresa. A tecnologia, pode ser a falta ou o excesso dela. Mas excesso de tecnologia pode trazer um problema? Bom, sim, se você não souber usar a tecnologia, o excesso de tecnologia pode trazer um enorme problema. Você coloca uma ferramenta na mão de uma pessoa que não sabe usar, você sabe o risco que você está ganhando. A pessoa pode fazer uma grande bobagem, como você entregar uma arma na minha mão. Eu não sei dar tiro, nunca dei. Dava de bang-bang, brincadeira em casa lá, brincar de bang-bang, mas se usar uma revólver de verdade na minha mão, qual o risco de eu me matar? Não porque eu queira, eu não sei usar aquilo. Então, toda ferramenta, ela pode ser usada com resultados positivos ou negativos. Depende do uso que você fizer e depende da perícia que você tem para fazer aquele uso. Uma faca pode servir para você passar uma manteiga no pão, mas pode também cortar seu dedo fora, dependendo da forma que você está usando. Então a tecnologia é da mesma forma. Você pode ter a tecnologia dentro da sua empresa e ela ser uma solução para os seus problemas, passar a manteiga no pão. Mas se você não souber usar a tecnologia, você pode ter prejuízo, pode perder dinheiro, pode ir para a cadeia. Cadeia? Palavra forte. Como assim eu posso para a cadeia? Você sabe que o crime de pirataria prevê penas de 2 anos de prisão? Mas o que eu tenho com isso? Tem que você, como gestor de TI de uma empresa, chegar lá, a Associação Brasileira das Empresas de Software, fizer uma fiscalização, encontrar um monte de cópias piratas dentro da sua empresa, quer dizer que só por isso eles só vão levar de cara para a cadeia. Eles vão te mover um processo, você é responsável pelo TI da empresa, solidariamente com o dono da empresa, não é só o gestor de TI, mas quem são os principais responsáveis? O dono e o gestor de TI. Os dois solidariamente respondem por tudo que é encontrado lá dentro. Então isso é grave. Pode potencial grave. Bom, a tecnologia, então, é um problema. Você tem que gerir essa tecnologia. Hoje eu vi uma matéria no TGNal falando que o prejuízo que as empresas estão tendo com perdas de smartphones e tablets. Já foi estimado que nos Estados Unidos chegou a 3 bilhões de prejuízos para as empresas, não com a perda do equipamento em si, mas com todo o custo que isso gera. Recuperar os dados que foram perdidos, às vezes não consegue recuperar os dados,
com a parte de reinstalar e reimpor, fazer tudo voltar a funcionar do jeito que estava antes, porque é muito mais fácil você ser roubado, né? Você está com um smartphone, um tablet dentro da bolsa, no restaurante, no trânsito, né? No transporte, do que alguém entrar na empresa e roubar um computador que está em cima de uma mesa. Certo? Então a tecnologia é um problema. Quer dizer, não é um problema, é um fator, né, que pode ser um problema. E as pessoas com certeza não sabem disso, né? Vocês vivem tendo problemas com pessoas, independente de tecnologia ou não. Certo? Bom, está aí um pouquinho de vamos lá, né? Será que você tem a tecnologia para você guardar? Vamos lá. O modelo para o processo de resolução de problemas. Então, a resolução de problemas envolve 4 etapas e envolve aqueles 3 fatores: identificação do problema, a proposta de solução, a escolha e a implantação. Então, assim, como assim a escolha? É porque muitas vezes você tem várias soluções para o mesmo problema. A maioria das vezes. Os problemas eles não têm uma solução única. Até dependendo da visão, né? Se você tiver um problema em casa, um problema de infiltração aqui na parede. Se você trouxer um pedreiro, ele vai dizer que tem que trocar a parede. Se trouxer um pintor, ele vai ter que pintar a parede. Se trouxer um eletricista, ele vai falar que tem que dar um choque na parede, sei lá. Cada um vai tentar alguma coisa que é da sua área de conhecimento, do domínio dele, interesse dele, né? Então, você vai ter várias soluções para o mesmo problema. Sabe por quê? Já conversamos sobre aquela história que eu queria atravessar um rio, não saber nadar? Não? Imagina que você tem um rio que você quer atravessar. Você não sabe nadar. Então você tem um problema. Por quê? Eu tenho um rio aqui, eu estou aqui. E o meu objetivo é estar ali. Se eu tenho esse problema, eu vou começar a fazer um brainstorm. Eu vou juntar as pessoas ali, né? Se tiver mais alguém, vou lá fazer um brainstorm. Vamos começar a discutir quais são as possíveis soluções. O que vocês me sugerem? Eu não sei nadar, eu preciso atravessar o rio e meu objetivo é chegar no navio. Vamos lá, sugestões. Procurar uma ponte mais próxima. Procurar a ponte mais próxima. Soluções. Oi? Jogar uma corda. Arrumar uma corda. A corda, como é que eu tenho que fazer com a corda? Para jogar do outro lado, atravessar a água, a corda? Aí, ó, faz um curso, né? Vai lá na escola Peixinho Dourado, se inscreve, aprende a nadar, atravessa o rio nadando. Não, o curso também é meio perigoso. Você pode achar, não sei. Agora, e se o rio for o Amazonas, por exemplo? Tem trecho lá que tem 40 km de mar, uma margem. Canoa? Mas então, tudo bem. O canoa. O caiaque. Não, o caiaque não cai, não. Tem que ser algo maior, confortável. O caiaque eu vou entalar no caiaque e vou afundar. Então vamos pensar. Ele falou que tem uma canoa. Como é que seria? Eu vou comprar essa canoa? Eu vou fazer uma canoa, né? Vai depender dos recursos que eu tiver aqui. Por exemplo, eu poderia comprar a canoa. Primeiro, tem que ter dinheiro. Segundo, tem que ter alguém vendendo a canoa. Agora, canoa, se tiver, ela já anda lá. Né? Tudo bem, vou fazer uma canoa então. Se eu não tenho ninguém vendendo, eu vou fazer uma canoa. Para fazer uma canoa, tem que ter matéria-prima. De que é feita a canoa? Madeira. Então tem que ter madeira. Depois tem que ter ferramenta. Não vou só com madeira, preciso de ter serrote, martelo, reto, sei lá, nunca fiz uma canoa, é um outro problema. Será que eu sei fazer uma canoa? Será que a canoa que eu fizer, ela vai flutuar? Esse é um outro fator importantíssimo. O que mais? Vocês me dão mais alguma sugestão? A ponte. Vou dar 2 sugestões que resolvem o problema também. Eu podia comprar um helicóptero, atravessar o... Né? Então, assim,
rio, eu olho para que lado que ele está correndo. Está correndo para lá, então ele nasce para lá. Eu posso dar a volta lá na nascente do rio e voltar até lá para baixo. Se esse rio for o Nilo, por exemplo, eu estou ferrado. O Nilo maior, tem uma extensão. Então, olha, alguém tem mais alguma sugestão para me ferrar aí, irmão? Achar um lugar mais raso. Achar um lugar mais raso é atravessar. Também eu não falei a profundidade do rio, de repente o rio é um corno. Né? Eu só levanto a barra da calça e atravesso. Você fica bem porque você se teleporta. Também aí, ó, teletransporte. Eu posso procurar o Spock, é isso? James Kirk, capitão James Kirk. Me presta seu teletransporte aqui, eu quero passar do outro lado. Né? Saudações klingonianas. Bom, e aí? Todas essas são soluções possíveis. Então, toda vez que você tem um problema, você tem que identificar o problema. Já sei, o problema é atravessar o rio e chegar do lado de lá. E depois, proposta de solução. Não solução, soluções. Agora, vocês viram quantas perguntas eu fiz? Na hora que a gente foi pensando nas soluções? São essas perguntas que você vai ter que fazer na hora de resolver um problema organizacional da empresa. Você vai falar assim, isso. Vai perguntar para o seu cliente, você tem madeira? A profundidade do seu rio? Não. Você vai perguntar as questões que vão envolver a solução do problema. Olha, quanto você tem de dinheiro para resolver esse problema? Quanto tempo você tem para resolver esse problema? Que são as questões. Se for procurar na nascente do rio e voltar, pode demorar alguns anos até voltar lá. Será que a solução desse problema ela tem tempo? Porque, por exemplo, um dos motivos que eu queria atravessar o rio, que até agora também não falei, é que pode ser que tenha um leão atrás de mim ali e eu estou precisando atravessar o rio para não morrer. Mas não virar comida de leão? É só tragédia. Então, eu falei de problema, eu falei de tragédia. Então, você tem que ver o porquê que a empresa tem que resolver aquele problema, que tamanho que é esse problema. Você tem que analisar o ambiente. O ambiente esse rio é fundo ou é raso? Ou seja, esse problema, o que ele envolve? Ele envolve software, hardware, redes. O que vai ter de solução para esse tipo de problema? Existe solução no mercado? Eu falei lá da canoa, do helicóptero. Às vezes você tem duas soluções, uma canoa ou um helicóptero para resolver o problema. Só que cada um tem um custo bem diferente do outro. E aí, qual que eu vou comprar? Nem sempre o helicóptero é a melhor solução. Eu compro o helicóptero, atravesso o rio, depois o que eu faço com ele? Põe na garagem e fico admirando. Vou dormir no helicóptero. Se eu não precisar dele mais para nada. Eu tenho que pensar, bom, posso fazer dinheiro para ele, posso alugar para voos panorâmicos. Tá bom, mas eu tenho que fazer um projeto para isso. Tem que fazer um plano de negócio para montar uma empresa. Tem um CNPJ, para contratar um piloto. Tem esse detalhe, eu não posso comprar um helicóptero e eu mesmo. Quer dizer, poder até pode, mas é muito arriscado. Né? Você mesmo vai ligar o helicóptero e atravessar. E se você for montar uma empresa de voo panorâmico, você vai ter que ter alguém com brevet de piloto de helicóptero. Então, tudo isso são questões que, analogamente, você compara o problema da empresa com problemas realizados como esse, são as mesmas perguntas que você vai fazer. Que investimento eu tenho que fazer? Qual é o melhor investimento que eu posso fazer? Nem sempre a solução mais cara é a melhor solução. Em alguns casos, a solução mais cara, ela pode resolver o problema, mas gera um problema maior, um problema de falta de caixa, de não ter dinheiro, para resolver outros problemas, para a empresa fazer outras coisas que ela precisa fazer. Às vezes a solução mais cara ela vai gerar tecnologia ociosa. Lembra que eu passei na última aula sobre a questão da Amazon.com, que investiu em tecnologia? O que ela teve que fazer? Ela teve que oferecer isso. Hoje virou um serviço terceirizado de nuvem, porque ela tinha excesso de infraestrutura. Eles criaram infraestrutura demais de rede, de armazenamento de dados, de processamento, e aí eles foram levados a transformar aquilo num negócio. Como é que eles queriam abrir? Eles queriam, lógico, busca lucro, mas o objetivo de negócio deles era fazer comércio eletrônico, vender objetos, vender coisas através da internet. Mas como eles fizeram um investimento exagerado num momento de crise, a tecnologia, a infraestrutura tecnológica ficou ociosa, ou seja, sobrando, e eles falaram: o que nós vamos fazer com isso? Vamos alugar. E criaram esses serviços que hoje são usados por diversas empresas. Virou um outro plano de negócio da empresa. Então eles acharam uma solução, escolheram a solução e implantaram a solução. Então é isso. Todo problema você vai passar por as etapas. Identificar o problema, conhecer o máximo possível, porque se você não conhece o problema, você pode tomar uma decisão errada. A pessoa, não, quem falou do fio pode ser raso? Você, Gustavo? Quem falou mesmo?
O Alan falou, o rio pode ser raso. De repente eu posso olhar o rio, achar que ele é fundo, e aí eu faço um investimento enorme para resolver o problema, e depois eu descobri que eu joguei dinheiro fora, não precisava. A hora que já pensou, eu compro lá um iate para atravessar o rio. Na hora que eu ponho o iate na água, o fundo dele encosta na terra, eu não consigo nem fazer o iate sair do lugar, e aí é mais fácil eu ter atravessado a pé. Mas por quê? Porque você não conhecia o suficiente do problema. Você tomou a decisão precipitada. E é muito comum isso acontecer. As pessoas não conhecerem profundamente o problema e tentarem achar uma solução para aquele problema por impulso. Até que impulso. Mas já sei, isso aí é simples, isso eu resolvo. Às vezes é até a própria característica da pessoa. Aquela pessoa muito impulsiva, ela quer resolver as coisas muito rápido. Você apresenta um problema para ela, ela já acha que sabe a solução. Só que ela acha que sabe. Não sabe. Bem, o modelo para o processo de resolução de problemas, a identificação do problema inclui o consenso sobre a existência do problema. Todo mundo tem que concordar que o problema existe, que ele é grave e que ele precisa ser resolvido. Porque às vezes um departamento da empresa surge lá com um problema que ele, na verdade, não é o principal problema naquele momento. Então precisamos resolver outros problemas mais graves antes de resolver aquele. Então tem que haver um consenso dentro da empresa, dentro da organização, de que o problema existe, que ele é importante e que ele precisa ser resolvido. Depois, definição do problema. Definição é você descobrir tudo. Vamos definir, vamos medir esse problema. Qual o tamanho dele? Quantos departamentos ele envolve? Quantas pessoas ele envolve? É um problema legal? É um problema organizacional? É um problema de tecnologia? É um problema de pessoas? Você vai ter que descobrir todos os elementos dele. Causas do problema. Porque se você não descobrir a causa, você pode criar, é mais ou menos também, não sei se já falei com vocês aqui, quando você tem um problema de processo na empresa e você tenta resolver esse problema colocando um computador sem resolver o problema de processo. O que é o problema de processo? Você sabe o que é isso? Vou explicar para você de uma maneira bem simples. Imagine aqui na faculdade que você, para poder fazer a matrícula, você tem que pagar na tesouraria uma taxa. Aí você chega na tesouraria, eles falam para você, primeiro você tem que pegar na secretaria uma folha de matrícula para trazer aqui para poder pagar a mensalidade. Aí você vai. Isso. Aí você vai na secretaria, eles falam para mim, não, você só pode pegar essa folha depois que você pagar a matrícula no lugar. Entenderam que é um problema de processo. A tesouraria te manda na secretaria, porque você tem que passar lá primeiro. Aí você chega na secretaria e fala assim, não, você tem que pagar primeiro a tesouraria. Há um problema de processo. Então esse problema não é um problema de computador, não é um problema de tecnologia, é um problema de processo, é a ordem do processo. Você precisa fazer um novo processo. Alguém tem que ser o primeiro e o outro tem que ser o segundo. Os dois não podem ser primeiro. Tem uma ordem dos processos. Né? Então, solução para isso. Vamos colocar um computador para resolver o problema. Coloca o computador e mantém o processo como está. O que vai acontecer? Algo que aconteceu comigo hoje. Eu fui no banco, eu não vou falar o nome do banco, e ofereceram para mim. Vocês já viram aquele token que você usa para que gera uma senha que dura 1 minuto para você poder usar lá o banco e tal? Então, esse banco tinha um token, ele tinha um chaveirinho, e quando eu ia fazer um pagamento, transferência e tal, eu apertava um botão, aparecia o número, o código, que é a senha temporária, para eu poder fazer a transação. Aí eu fui lá no banco e falei, olha, agora nós temos um aplicativo que você instala no seu Android e você pode jogar fora esse token, o seu celular passa a ser o seu token. Olha que legal, porque o token nem sempre você está com ele. Vai ficar andando mais uma chaveira no bolso. Não, mas no celular, quando eu tenho que pagar uma conta, eu gero o token no próprio menu. Eu entro lá no site do banco, e aí aparece lá, gerar código de segurança. Eu aperto para gerar o código de segurança e eu faço o pagamento. Na internet, faço o pagamento no caixa eletrônico, tranquilo. Só que eu posso fazer o pagamento também no meu celular, não posso? Tem lá um sistema, um aplicativo que permite o acesso. E aí o que acontece? Eu entrei para pagar um boleto, estou lá com o boleto na minha frente, entrei no celular, chegou até o pagamento de contas lá, e aí ele diz lá, liga a câmera, aperta aqui e aponta para o código de barra. Aperta para o código de barra, ele leu o código de barra, identificou, transformou aquele
conjunto pequenininho de números lá no boleto. E aí, quando você dá confirmar, ele pede o código de segurança. E onde está o código de segurança? Lá no menu de entrada do sistema do aplicativo do banco. Aí você sai dali, vai lá no menu de entrada, gera o código de segurança. Só que aí você já perdeu todos os dados que você tinha lido lá no código de barra. Aí você corre, anota o código de segurança, porque não tem jeito de você ficar com o código de segurança na tela, vendo ele, até você entrar lá no serviço de pagamento. Aí você corre, vocês já assistiram Papaléguas? Né? Já viram o Papaléguas? Uma corrida que você nunca alcança? É por aí. Você nunca vai conseguir ser mais rápido do que aquele 1 minuto da validade do código do token. Então você gera o código, anota. Quando você terminou de anotar, o tempo já está correndo. Aí quando você consegue chegar lá na opção pagamento, ligar a câmera, identificar o código de barra, confirmar, ele já expirou a validade daquele token. Então o que aconteceu aí? Tinha um problema de processo. E eles levaram esse problema de processo para um aplicativo, para um software. Eu falei, não é possível, estou fazendo alguma coisa errada. Liguei lá, no atendimento. Mas é verdade, o senhor não é o primeiro. Não é o primeiro que reclama disso não. Mas o senhor pode fazer o seguinte, o senhor vai no computador, faz o pagamento na internet e aí gera o token no celular. Eu falei, quer dizer que então o sistema de banco por celular ele funciona só para eu consultar saldo e tal, porque o pagamento nunca mais eu vou poder fazer com ele. Antes eu fazia, porque eu usava o token no celular e eu fazia pagamento, transferência e tal. Quer dizer que vocês pioraram o sistema. Isso é um problema de processo que foi informatizado. A empresa ela tinha um problema de ordem dos seus processos lá e eles resolveram implantar um computador para fazer algo. Então, isso eu sempre falo, vocês nunca se esqueçam. Se você tem algo errado e põe o computador para fazer aquilo sem consertar, aquilo que sair errado vai sair errado mais rápido. Você vai errar mais vezes e mais rápido. Então, você amplifica o erro. Pior do que você não resolver o problema é você gerar novos problemas. E o computador ele é ótimo em gerar problemas bem rapidamente. Tem acontecido, às vezes eu conheço algumas empresas que vocês já viram aí, eu já comentei com vocês, aquelas promoções lá, o jeito lá erra, na hora de colocar o preço da TV LCD lá de R$5.000, coloca por R$5 lá o equipamento, sei lá, no site comercial. Aí o que acontece? Milhares de pessoas, um vê, compra, bota no Twitter, o outro põe no Facebook, pronto. Em 2 horas, 5.000 pessoas compraram a televisão por R$5. Você amplificou o problema. Antes, quando era um problema de compra pessoal na loja, alguém ia perceber que eu tinha alguma coisa errada se chegarem 5.000 pessoas na minha loja para comprar uma televisão de 52 polegadas. Agora na internet, você tem um computador fazendo um trabalho, o erro ele é amplificado. Ele vai acontecer mais vezes mais rápido. Até você descobrir, o prejuízo é muito maior. Então, bem, tudo isso para falar sobre definição do problema, causa do problema e o que pode ser feito, quais são os dados, recursos da empresa. Porque, às vezes, as causas do problema você tem que resolver antes, para depois informatizar a solução daquele problema. Se você não resolver uma questão de processo antes de implantar o sistema, o seu sistema vai continuar errando, junto com o processo. Bom, os problemas organizacionais típicos são processos organizacionais ultrapassados. Lembra que eu acabei de falar de processos? Processos ultrapassados. Ultrapassados, a gente vem fazendo isso do mesmo jeito. Os processos precisam evoluir. Às vezes a empresa ainda não percebeu, pode evoluir, pode mudar o processo, pode eliminar uma coisa. Às vezes a função do departamento de TI é justamente isso: identificar essas oportunidades de melhorar os processos da empresa. Atitudes de cultura pouco colaborativas, pessoas que não têm interesse em fazer com que implante alguma tecnologia. Existe uma cultura atrasada na empresa, as pessoas não estão empolgadas, interessadas em usar a tecnologia para resolver o problema. Conflitos políticos, isso a gente já falou também. Toda vez que você entra no sistema, você tira poder das pessoas. Pensem nisso. Quando as coisas são feitas fora do sistema, as pessoas têm mais poder fora do sistema informatizado. Isso é um exemplo claro disso também. Vou dar uma rapidinha aqui. Um exemplo claro disso é o banco.
Antigamente, acontecia muito de um gerente de banco, às vezes, ser mandado embora, processado, porque ele tinha dado um empréstimo para o amigo dele. E depois não pagou o empréstimo, lógico, dar empréstimo para o amigo seria ótimo. Quando o amigo paga, não tem nenhum problema. Dá empréstimo para o amigo, inimigo, né, para o seu vizinho, parente, até para o capeta, se você pode dar empréstimo sem pagar. De acordo com as políticas do banco, a ideia é essa. Né? Mas o que acontecia é que muitos gerentes, por amizade, faziam empréstimo para uma pessoa, por parentesco, e aí era mandado embora. Não sei se vocês já conhecem um caso desse, mas no meu tempo eu vi isso acontecer várias vezes. Conhecidos meus, inclusive. Hoje não existe mais. Por quê? Se o gerente quiser dar um empréstimo e o sistema não deixar, ele não dá, ele não faz empréstimo. O poder do gerente de um banco, antigamente, a hierarquia na cidade era assim: o padre, o prefeito e o gerente da Caixa Econômica Federal. Aí depois vinha todos os outros, né, autoridades na cidade. Então, o poder de um gerente de banco antes era quase tão grande quanto o prefeito da cidade, às vezes maior. Hoje, o gerente de banco ele não faz nada que não esteja nas regras de negócio definidas pelo software que ele usa. As regras de negócio que dizem assim: empréstimo só é dado para pessoas com renda comprovada acima de não sei quanto, né? Só é dado para pessoas com histórico de crédito limpo ou que tem, né, uma pontuação junto ao banco de uso de recursos, não sei o que e tal. Então isso é tudo software. As regras de negócio são definidas por software. E o gerente só fica com a decisão de o que ele vai poder? Negar para o inimigo só. Ele só não pode, ele não consegue mais oferecer, né, abrir ou exceção para o amigo. Só sobra para ele agora o sistema deixar, que o inimigo veio lá na agência e fala assim: eu quero empréstimo. Ele vai lá, olha no sistema, está tudo ok. Ele fala para o cara assim: não. Né? Ele continua sendo poderoso. Então, mas eles conseguem facilitar, mostrar algumas formas de você conseguir um crédito maior, né? Tipo, pegar o demonstrativo contador dos últimos 12 meses. Mas isso assim, muda um pouco a história, mas não resolve. Uma coisa que antes, o poder que ele tinha era de, sem nenhum documento, chegar lá e mandar um caixa lá: empresta tantos reais para o cara aqui. Isso era muito normal, tanto que foi isso que as pessoas pediam emprego, porque, né, faziam isso. Não, confia, meu parente, meu culpado, conheço, quanto tempo eu sou padrinho, né? Foi meu padrinho de casamento, posso negar o empréstimo. E tanto que até antigamente há muito rodízio de gerente, hoje tem menos. O gerente não ficava mais de 2 anos na cidade, o gerente de banco ficava 2 anos na cidade, de lá para outra. Hoje o cara fica 10 anos. Por quê? Qualquer coisa, olha, o sistema não deixa fazer. O cara falou: mas você não pode fazer isso comigo. Eu falei: não sou eu, é o sistema. Né? Então, por quê? O sistema tira o poder das pessoas. Então, por uma questão de conflito político, algumas vezes você vai ter problemas na empresa. Você vai ter o sistema, vai ter resistência, porque as pessoas não querem perder o poder. Elas querem continuar fazendo as coisas da maneira que elas fazem, porque elas têm mais poder. O ambiente organizacional turbulento ou em mutação é um problema típico. Mutação é um exemplo típico, assim, as fusões de empresas. Quantas fusões estão acontecendo? Aquisições, uma empresa compra outra. Imagina essas grandes empresas todas lá, ó, o Ponto Frio com o Supermercado Pão de Açúcar, Americanas com Submarino, com Shoptime, tudo virou empresa só. A Nestlé com a Garoto, a Perdigão com a Sadia, sei lá, bancos, então, imagina, o Santander com o Real. Isso foi imenso, a fusão, 2 bancos. Agora a Embratel para Claro. A Embratel para Claro, né? Então, e essas fusões, você imagina a gente ter ido assim, empresas loucura que não viram. E bancos, então, que eram concorrentes. Empresas que uma concorria com a outra, então, sistemas começam a descobrir, umas começam a descobrir os segredos da outra. Só que agora não é a outra mais, agora a outra é nós. E aí precisamos colaborar. Então, imagina a área de sistemas, num momento como esse, de turbulência, onde você tem que fazer os sistemas funcionarem juntos, vai ter que demitir pessoas. Deixa eu lembrar agora, faz tempo, o Nacional com o Unibanco. Os
não existe mais, mas os dois bancos se fundiram lá nos anos 80. Bandeirante, né? O Unibanco comprou o Bandeirante. Comprou também. Mas nesse caso do Nacional, foi, eu lembro que teve uma matéria que passou na televisão mostrando que cada banco, eles ficaram na mesma rodovia em São Paulo, na Raposo Tavares lá, tinha a sua central, o mainframe do banco lá, o seu departamento de TI. E não faz sentido você manter dois departamentos de TI, depois que os dois bancos se juntam, você tem um banco só, você manter dois prédios, duas estruturas, pagando, gastando a grana, mantém aqueles dois ao mesmo tempo. Então resolveram juntar os dois, as duas estruturas, né? Só que assim, tinha um mainframe do Nacional e um mainframe do Unibanco. Vamos juntar tudo num prédio só. Resolveram pegar o mainframe do Nacional e levar para o prédio do Unibanco para desativar aquele prédio. Só que transportar um mainframe não é como você transportar um notebook. É bem mais complexo. Para você ter uma ideia, eles usaram, se não me engano, foram 200 pessoas, 2 helicópteros, 32 carretas para fazer o transporte do mainframe do Nacional no Unibanco, que tinha que ser feito em 48 horas. Usaram o feriado da Páscoa para fazer a transferência, mas assim, eles tinham que fazer a transferência em 48 horas para dar tempo de ligar, testar tudo antes de segunda-feira voltar ao normal. Eles conseguiram fazer. Primeira vez que eu contei essa história do pessoal, alguém falou assim: nossa, 32 caretas para transportar o mainframe, mas um mouse dele deve ser o tamanho do Fusca. Não era, nem tanto. Na verdade, nem mouse tem, né? Nem não. Nosso console, na época, só teclado. Então, essa transferência dá uma ideia para vocês de como é complexa a infraestrutura de TI. E imagina, um ambiente em mutação como esse, você tem que manter os caixas eletrônicos atendendo todos os clientes, tanto do Nacional quanto do Unibanco, mesmo feriado, porque as pessoas não vão na agência, mas vão no caixa eletrônico, fica aberto. Então eu tenho que atender. Se a gente chegar lá com o cartão dele e quiser consultar um saldo, tirar um extrato, o meu sistema tem que estar atendendo. Mas o meu mainframe está desligado. Tem que tirar o coração, o sujeito do peito, né? E continuar vivo. É uma cirurgia complexa. Você fazer uma transferência como essa. Isso passou num programa. Gostaria muito de achar esse programa. Na época eu gravei em fita VHS, mas com o tempo a fita mofou, perdi o programa. O programa do Goulart de Andrade. Ninguém conhece mais. Só o Rodrigo e o Gerson. Não, tem aí uns 3. Você também? Está melhorando. O Goulart já está perdido na madrugada, sei lá, roubando na madrugada. E ele passava essas coisas assim, que normalmente você não tinha acesso, né? Que é uma coisa que eu não ia passar no outro programa. Na época eu fazia coisas diferentes, né? Reportagens diferentes. A complexidade da tarefa é um problema organizacional típico, né? As tarefas são complexas demais, e aí você precisa implantar sistemas para simplificar a tarefa, ou recursos inadequados. Você ter menos tecnologia, ou menos recursos, menos mão de obra que você precisava para realizar alguma atividade, são problemas ou motivos comuns. Os problemas tecnológicos típicos: hardware antigo ou insuficiente. Isso cada dia hoje é menos, né? Porque o hardware primeiro está muito barato, tornou-se algo muito acessível. Então é muito raro uma empresa ter problemas de hardware antigo. Às vezes ela tem algumas questões, mas então estou exagerando. Mas na maioria das vezes você convence facilmente a administração da empresa a substituir o hardware devido à facilidade. Rapaz, vou ficar mais conservado do que eu imaginava. A gente não vai ser aquela professora Emília, Olivia, tinha uma Olivia. Era uma das professoras da Elebra, tinha nome de mulher. Olivia, Emília, Amélia, a professora 132 colunas, você usava aquele papel, tipo dessa maneira. Bom, então assim, se me entender, as coisas são mais conservadoras ainda. Mas o que a gente vê, pelo menos nas grandes empresas, médias para grandes empresas, é que essa questão do hardware antigo ou insuficiente é mais incomum hoje em dia.
O que acontece muitas vezes é aquela questão de não poder trocar o seu sistema, a questão do sistema legado. A empresa que desenvolveu um sistema antigo, que roda na linguagem antiga, no sistema operacional antigo, e ele tem medo de fazer a transição para uma plataforma nova. Por quê? Porque está funcionando, primeira lei da informática é que está funcionando, não se mexe. Né? Então, muita gente segue essa lei à risca e a gente fala, não, está funcionando, não vou mexer. E aí, fica lá com o hardware antigo, suficiente, software ultrapassado, sistemas operacionais ultrapassados, o que é muito inseguro. Você manter um sistema que não tem atualização, esse sistema não está tendo atualização de segurança. Se você está lá rodando o Windows XP na sua empresa, você está com um monte de brecha, que um monte de gente conhece. Né? Você fala assim, mas o server também tem um monte de brecha. Só que as do XP são mais conhecidas. Porque tem mais tempo, porque as pessoas tiveram mais tempo de conhecer as brechas do XP, e fora isso não tem mais equipes trabalhando para fechar esse buraco do XP. Enquanto tem um monte de gente trabalhando para fechar os buracos do server. Falando só de Windows, mas Linux é a mesma coisa. Você pegar lá uma distribuição Linux de 10 anos atrás, que não tem atualização, que ninguém está fechando os buracos, você está correndo mesmo risco de usar o sistema operacional Windows antigo. Capacidade inadequada do banco de dados. Eu já vi empresa, por exemplo, já trabalhei numa empresa que eles começaram a trabalhar com Excel, gostavam, achavam fácil e tal, e eles continuaram, só que a empresa cresceu. Então chegou um momento lá que o cara para abrir uma planilha do Excel demorava 10 minutos. Lógico que as máquinas eram antigas, não eram máquinas atuais. O sujeito estava lá, um clique lá na planilha do Excel, tinha os dados dos últimos 15 anos, processamento de informações dos últimos 15 anos da empresa, armazenado numa planilha do Excel. Isso era um grande problema. Primeiro, Excel não é banco de dados. Você não tem segurança nenhuma, os arquivos ficavam corrompidos, você perdia dados com maior facilidade, sem mais e menos uma hora lá, dava um pico de energia no momento que você estava gravando. Você imagina, você mandar salvar um arquivo e ficar 6 minutos no processo de gravação lá, a folheta rodando, você dizendo, espere gravando o arquivo. E fora que o problema é que você dá um pico de luz quando você está gravando o arquivo ali, provavelmente vai corromper seu arquivo, você não vai conseguir abrir mais. Você tem nada de para antigamente ainda é meio pesado, né? Então, conheci empresas que começaram também no Access e aí nunca mudaram os bancos de dados para outro sistema, e o Access não é para grandes bancos de dados, grande volume de registro, grande volume de acesso. O Access é um sistema de bancos de dados para escritório, para perfumaria. Então, se você vai, não, digo perfumaria assim, nem para uma perfumaria serve, ele é uma perfumaria, é algo que você só você usar só para dar uma perfumada no ambiente, porque ele não resolve a maioria dos problemas por causa de velocidade, de velocidade de acesso, e segurança, confiabilidade. O Access não é para uso pesado. Capacidade insuficiente de telecomunicações, links insuficientes, isso aí é muito comum. Tem vários exemplos de alunos nossos que trabalham em empresas, que falam assim, lá, não dá. A gente, por exemplo, permitir nota fiscal que tem que ser online hoje, a gente está tendo problemas assim de ficar 2 horas para conseguir fazer a emissão da nota fiscal. Então, aí muitas vezes o problema não está só na rede da empresa, está na rede da receita, da administração fazendária lá também. A incompatibilidade dos velhos sistemas com as novas tecnologias, a questão da combinação do software legado com os softwares atuais. Você tem que hoje, obrigatoriamente, as empresas têm que disponibilizar na web os seus dados, porque os clientes querem acessar via web, via celular, e aí você tem que buscar isso no banco de dados COBOL lá de 1960. E aí, então você tem que ter um monte de gambiarras no meio do caminho para fazer com que uma tecnologia nova acesse os dados que estão na infraestrutura antiga. Incompatibilidade dos sistemas com as novas tecnologias e mudança tecnológica acelerada. Também um outro problema, tem, por exemplo, empresas que gastaram uma fortuna há um tempo atrás comprando PDA, digital, personal digital assistant, os assistentes pessoais digitais, compraram assim 2.500 PDAs da Compaq, e aí a Compaq no mês seguinte falou, nós descontinuamos, não vamos mais fabricar esse aparelho, saímos do ramo de PDA. Aí, como é que a empresa fica? Atualização de software, acessórios, peça de reposição, você compra 2.500 unidades do produto, coloca na mão do pessoal de campo da empresa e o fornecedor sai do mercado. Você está órfão.
Então, a mudança tecnológica é acelerada. Isso acontece por quê? O ciclo de vida dos produtos é muito rápido, muito curto. O produto é lançado e, às vezes, menos de um ano ele é tirado do mercado. E isso gera um problema também. Os problemas humanos típicos: falta de treinamento dos funcionários, bastante comum. Não só treinamento para usar o sistema específico, mas às vezes só o básico. A pessoa que tem lá um monte de recursos à disposição dela, por exemplo, o Excel, ela não sabe usar. Coisas que ela poderia estar fazendo no Excel, ela procura lá no departamento de TI, precisa comprar um software para fazer tal coisa. Mas você faz no Excel, você não sei fazer. Falta um treinamento para coisa muito mais barata, porque você desenvolveu um bom software para fazer uma coisa, você tem que treinar o usuário para achar a sua própria solução. Dificuldades para avaliar o desempenho, tanto o desempenho das pessoas, quanto o desempenho dos sistemas, mas das pessoas é difícil. Exigências regulatórias e legais, você obedecer, por exemplo, a área de TI hoje, existe uma mistura de gente trabalhando com carteira assinada, na mesma empresa, gente trabalhando com pessoa jurídica, ao mesmo tempo freelancer, que vai lá só para dar uma consultoria, alguma coisa, ou você contrata uma consultoria e a consultoria põe o funcionário dentro da empresa, e isso vai gerando alguns problemas. Por exemplo, a questão da pessoa jurídica é um grande problema para as empresas que... A gente já falou sobre isso ou não? Não? Bom, a área de TI, não sei se você já acompanhado, muitas empresas e muitos profissionais até, eles preferem não ter a carteira assinada. E a empresa prefere não assinar a carteira do pessoal que tem. Então eles contratam assim: você vai lá, monta a sua empresa, traz aqui o seu CNPJ, você vai trabalhar para nós, vai trabalhar igual um funcionário normal, você tem uma hora da hora para sair, só que no final do mês, ao invés de depositar o dinheiro com você vai emitir uma nota da sua empresa, para a nossa empresa, nós vamos pagar. Então, na teoria, é tudo muito fácil, muito simples. Pensa assim, mas por que alguém ia querer fazer isso? Porque normalmente a empresa paga mais quando ela paga com pessoa jurídica, porque ela não está pagando 13º, nem INSS, nem fundo de garantia, nem um monte de outros encargos sociais que ela teria que pagar para aquele funcionário. Então ela paga mais diretamente para o funcionário, e ele é quem tem que ficar responsável por fazer o seu fundo de garantia, ou seja, fazer um depósito lá de poupança mensal. Ele tem que cuidar do seu plano de saúde, ele vai pagar o plano de saúde para ele, ao invés de a empresa pagar o INSS para ele, e tal. Ele tem que pagar o imposto de renda, os impostos todos. Então, a empresa, para ela prefere pagar mais pessoa jurídica do que pagar menos funcionário. Porque ela paga menos funcionário, mas ela paga quase o dobro que ela paga funcionário, ela paga de encargos. Vocês tomariam ou não tomariam trabalhar com pessoa jurídica? Se eu falasse para vocês, vou contratar vocês por R$7.000 de carteira assinada, ou vou pagar para vocês 10.000 sem carteira assinada, o que vocês prefeririam? Prefiro os 10.000. 7.000 carteira assinada. Tem mais? Sim. 10.000. Certo. Fora, a sua empresa ela vai ter lucro, então quando você pagar o imposto de renda sobre o lucro da empresa. Nesse caso, esse é aquilo que eu da empresa, pode multiplicar na saúde de valor, então há muita polêmica, porque tem muita gente que prefere um jeito e tem gente que prefere outro. Qual a vantagem, então, diz assim, se eu tiver que pagar tudo, não tenho segurança, qual a vantagem de eu ser pessoa jurídica? É que eu posso prestar serviço para mais de um cliente. Mesmo que eu tenha um horário fixo naquela empresa, eu posso melhorar e prestar serviço. A carteira assinada também, só que a carteira assinada você fica muito mais preso, dependente da empresa. Mas quando é jurídico, assim, costuma ser por hora, não por período específico. Aí você tem mais flexibilidade. Aí eu vou poder consultoria, contrato assim, mais. Então isso são algumas questões regulatórias e legais relacionadas com problemas humanos das empresas, que é essa questão, porque essas pessoas que estão recebendo pessoa jurídica, o dia que elas saem da empresa, elas vão no Ministério Secundário e falam assim: eu trabalhei
durante 5 anos da empresa, tem testemunho que eu entrava a tal hora, saía a tal hora, e eles não pagaram nada. E é verdade. Onde é que está a prova que a empresa pagou aquele funcionário? A nota fiscal, você está pagando o serviço de uma empresa. Você não está pagando o funcionário. Se estivesse pagando o funcionário, você tinha que estar pagando o contra-cheque dele, depositando no banco, para ele pagar todos os impostos. Então aí o sujeito recebe de novo tudo que ele já recebeu em nota fiscal, ele recebe de novo da empresa, porque a empresa é obrigada a pagar o salário dele, que ela não pagou, e a empresa tem que pagar todos os impostos atrasados com juros para a Tem. Mesmo tirando nós. Sim, ué. Porque o que a empresa está tentando fazer? Fraudar o sistema. Isso é evasão fiscal. Por que a empresa contratou o sujeito sem ter assinado a carteira dele? Para não pagar imposto. Isso é crime. Então, a penalidade para a empresa é, além de pagar todos os impostos, é pagar de novo o salário do sujeito. Se não pagar todos os impostos, você deixar de ter. E acumula isso em mais de 5 anos, com todos os selics, as atualizações, o juros, pensão. Então, fazer organizar o departamento de TI de uma empresa grande não é fácil. As empresas têm tido vários problemas, com mão de obra, não consegue contratar, quando consegue, porque procura não acha no mercado, a gente viu isso aqui, um mês atrás eu fiz aquela apresentação para vocês. O ambiente de trabalho e a ergonomia são questões também, problemas humanos típicos. A administração indecisa ou deficiente, a falta de participação dos funcionários de apoio a esses funcionários também. Então, são vários problemas relacionados humanos dentro da empresa e relacionados com o TI principalmente. Então, aqui apresenta um modelo para o processo de resolução de problemas. A avaliação da solução, que é o item 2, muitas soluções possíveis. Que é aquilo que a gente falou. Fiz a definição do problema, já descobri qual é o problema, as pessoas concordaram com o problema e tal. Agora vamos para a avaliação da solução. Muitas vezes existem muitas soluções possíveis, que é o caso que eu contei aqui para vocês no Rio. Considere o maior número possível de soluções para compreender suas alternativas. Quanto mais soluções, falam assim, mas você tem solução demais. Isso é ruim. Nem sempre. Eu lembro que eu falei que no começo vai fazer um brainstorming. O que é a ideia do brainstorming? É você pegar todas as ideias, mesmo as que parecem as mais absurdas, e considerar essas ideias, tratar essas ideias, filtrar, porque às vezes ideias que parecem à primeira vista absurdas, com o tempo elas vão se tornando as melhores, aquela que tem a melhor solução, que você às vezes tinha descartado de primeira. Você achava, isso é um absurdo. Exemplo disso, o exemplo do nosso caso aqui. Imagina aquela história que eu falei no Araújo, eu compro um helicóptero e atravesso o rio. A maioria de vocês deve ter passado. Essa é a ideia mais absurda, cara. Agora, pensa bem, eu posso ter feito não só um estudo para atravessar o rio, mas um estudo sobre as oportunidades de negócio de ter um helicóptero e usar esse helicóptero para transporte de passageiros ou de cargas, ou fazer alguma coisa, depois me servir para atravessar o rio. Aquilo pode ser um investimento que se transforma numa empresa, num negócio, que vai me dar mais dinheiro do que a coisa que eu faço hoje em dia. Lógico que tudo só vai acontecer se eu tiver dinheiro para comprar helicóptero. Mas é algo que, a princípio, parece um exagero, mas depois você pode achar uma oportunidade para aquilo. Existem algumas oportunidades que não são claras a princípio. Depois, quando você começa a burilar, a mexer e a tratar aquela ideia, a discutir aquela ideia, a ideia de repente vai ficando não tão absurda assim. Então, considere o maior número possível de soluções para compreender suas alternativas. E escolha, os fatores incluídos são os custos, a viabilidade de dados, os recursos e as habilidades. Os recursos que você já tem, recursos tanto tecnológicos como mão de obra, se eu tenho gente para poder implantar aquela solução ou não, se eu não tiver, eu vou ter que contratar. A viabilidade das habilidades, dos recursos, tecnologia, no tempo necessário para a implementação da solução. Quanto tempo vou gastar para colocar essa solução funcionando. Certo? A escolha envolve custo, tempo e a viabilidade. A implantação.
A implantação não tem muita dúvida, né? É construir ou comprar uma solução. Às vezes, né, a gente falou da canoa, posso construir uma canoa, posso comprar uma canoa. Testar a solução, treinar os empregados, os usuários, administrar as mudanças que vão acontecer toda vez que você implanta um novo sistema, muda alguma coisa, administrar essa mudança, avaliar os resultados, fornecer feedback, avaliar a solução. Feedback, avaliar, é a questão do controle. Né? Eu tenho a entrada, eu somente a saída, então lá na saída eu vou avaliar os resultados e fazer o controle, ou seja, corrigir os erros. A resolução de problemas, então, é um processo e não um evento, porque ele é contínuo. Um evento é algo discreto, é algo único. Já um processo é algo contínuo. E, algumas vezes, a solução escolhida não funciona ou demanda ajustes. É porque você não consegue realizar aquela solução simplesmente porque eu comprei o software que funciona para o meu vizinho, ou empresa semelhante. Pode ser que aquela solução não resolva o problema da empresa. Comprei um sistema que não resolve. Então você tem que fazer, não quer dizer que vou descartar de cara, mas porque eu tenho que fazer ajustes para a realidade da minha negócio. Então, aqui tem um esquema, né, para a gente ver do jeito que a gente já falou antes. Identifica o problema, você gera as propostas, as alternativas de propostas. A avaliação das propostas e a escolha de uma delas e a implantação daquilo. E depois você tem o feedback, que vai agir sobre qualquer uma dessas etapas aqui anteriores. O feedback, eu envio informação de volta e pode corrigir algo aqui, ou aqui, para que o meu problema seja efetivamente resolvido. Durante e depois da implantação, o resultado precisa ser continuamente medido. Às vezes uma solução que é uma solução boa para um momento, ela pode deixar de ser uma solução boa para daqui a 6 meses. Porque a empresa cresceu, a empresa mudou, as leis mudaram, e às vezes uma solução que era ótima, ela torna-se inadequada. Então o processo é contínuo, né, de avaliação do feedback. Deve procurar saber em que medida a solução está funcionando. Desse modo, a identificação do problema pode mudar ao longo do tempo, e as soluções podem ser alteradas e novas escolhas podem ser feitas com base na experiência. Aí existe o papel do senso crítico na resolução de problemas. Né? Sem o pensamento crítico é fácil chegar a conclusões. Julgar o problema de maneira equivocada e desperdiçar recursos. O que é o senso crítico, então? É a suspensão do juízo até que se tenha ciência das múltiplas perspectivas e alternativas. Então fazer um brainstorming, muitas vezes é você deixar o senso crítico de lado. Mas depois, lógico, você não vai pegar aquelas ideias absurdas e implementar. Você vai filtrar aquelas ideias até descobrir quais são realmente absurdas e quais não são. 4 elementos do senso crítico: manter uma postura questionadora e adiar o julgamento, né? Não tomar decisão precipitada, decisão por impulso. Né? Chega alguém e propõe uma solução para você, é essa a solução. Consulte outras alternativas antes de fechar com aquela primeira proposta. E manter uma postura questionadora. Se alguém chega oferecendo algo que resolve todos os problemas, eu vou te dar um remédio que resolve tudo. Desde febre até ataque cardíaco, né, um problema de joanete, frieira e apendicite. Desconfie. Né? Desconfie. Pois é, algo está errado. Então você tem uma postura questionadora, porque às vezes você ouve, acha um absurdo. Eu já ouvi isso várias vezes, fornecedor de software, de sistema, do jeito que fala, não. Você vai implantar o nosso sistema e a sua empresa vai triplicar o faturamento. Mas como? Não, vai triplicar. Pode ficar tranquilo. Mas como? Não, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo que vai triplicar. Tá bom. Só que baseado em quê? Baseado no desejo de vender? Né? Desejo de vender as soluções? Você tem que falar isso? Não tem dados, não tem argumento para isso. Então você tem que ser questionador e ter consciência das diferentes perspectivas, inclusive das perspectivas tecnológicas, organizacionais e humanas, olhar a solução do problema sobre todos os aspectos, não sobre um só, e de repente você acha assim, mais barato é a melhor solução, sempre. A maioria das vezes não. A maioria das vezes a mais barata não é a melhor solução. Testar as alternativas e deixar que a experiência dite as regras e ter consciência dos limites organizacionais e humanos. Não tentar fazer mágica com os recursos que você tem. Se você não tem capacitação, não existe milagre. Você trazer uma tecnologia ultra moderna para uma empresa, você
você tem pessoas que não estão capacitadas para lidar com aquilo, nem os usuários, nem os profissionais de TI. Apareceram os problemas, soluções e objetivos organizacionais, né? Quando as empresas não conseguem atingir os objetivos organizacionais, eles se transformam em desafios. O sistema de informação sempre oferece soluções parciais ou integrais a esses desafios. O desafio é um desafio sempre. A nossa área ela é um desafio, principalmente por causa da evolução tecnológica. O que é verdade hoje, muito rapidamente passa a ser mentira dentro da nossa área. E os investimentos que você faz, muito rapidamente eles se tornam obsoletos. Então esse já é de cara um grande desafio para a área de TI. O outro é a escassez de mão de obra. Você procura, você tenta formar uma equipe e não acha pessoas para trabalhar com conhecimento, com capacitação. Antes de continuar ali, eu vou só ler rápido para vocês uma matéria, que é só para exemplificar a questão da evolução tecnológica. O sujeito fez lá uma compra de uma televisão LED 3D, último tipo, gastou lá, quanto está uma TV de LED 3D de 50 polegadas? 5 mil? 5 mil. Beto comprou semana passada 5 mil. Comprou um banheiro e um quarto de empregado. Aí você acaba de gastar 5 mil comprando a TV, aí abre lá o G1, não o link, aparece lá. Samsung apresentará 3 modelos com recursos de reconhecimento de voz e gestos. Os televisores ficaram diferentes. Eles entraram num ciclo acelerado de renovação tecnológica. A cada ano são lançados aparelhos com novas funcionalidades, como acontece com os celulares e os microcomputadores. A promessa deste ano são novas formas de interação. No lugar dos botões do velho controle remoto, reconhecimento de voz e de gestos. Essas novas TVs começam a chegar ao mercado brasileiro nos próximos meses. Woo Ken-yoon, presidente mundial da Visual Display da Samsung, esteve no Brasil na semana passada. O Brasil é um mercado em crescimento, com muito potencial, disse Yoon. A grande aposta da Samsung para o mercado de TV são os aparelhos inteligentes conectados à internet, que agora conseguem ler gestos e entender comandos de voz. A chegada no mercado brasileiro desses modelos, que dizem adeus ao controle remoto, já tem data marcada, 18 de maio. São 3 modelos com telas de 46, 55 e 65 polegadas. A concorrente LG também colocará no mercado nos próximos meses modelos que entendem o que as pessoas falam. A Samsung batizou a nova interface de interação inteligente, Smart Interaction. O reconhecimento de gestos lembra o Kinect, o videogame Xbox 360 da Microsoft. O televisor vem com uma câmera de alta definição e microfone embutido. Quando o espectador acena para a TV, aparece um cursor e um menu. Mexendo o braço, o espectador controla o cursor. E, fechando a mão, ele clica nos ícones. Também é possível dizer os comandos. Quando alguém diz Smart TV, deve ser em português, né? Smart TV. Também aparece o menu. Daí é só falar o nome do que se quer. A TV tem reconhecimento facial. Então ela personaliza. Você entra na sala, ela sabe que é você. E aí ela já pode ajustar as preferências para você. Gostou da TV tem isso? Os controles podem cair atrás do sofá, não tem problema. Tem aquela briga, não, o controle eu vou ficar, dá para o dá para o a pessoa estava brigando com o menu, né? Mas eu tenho que estabelecer prioridade aqui. Eu, mano, então lá na televisão vai colocar o usuário único. O usuário 2, 3, 4, os outros não. Quando eu fizer um gesto lá, não tem. Eu vou resumir aqui, mas a TV tem reconhecimento facial. Tá. Qual é o objetivo final da televisão? Perguntou o Yun, retoricamente. É dar emoção aos consumidores. As imagens tridimensionais ajudam nesse objetivo, mas na visão do executivo, o 3D passou a ser somente mais uma funcionalidade da TV inteligente, que tem como principal característica a conectividade. Para reduzir a angústia do consumidor ante a obsolescência acelerada dos aparelhos, a Samsung incluiu nos novos modelos o Evolution Kit. Você encaixa atrás do
Antigamente, o consumidor levava de 8 a 10 anos para comprar um equipamento novo de TV. Hoje, esse prazo já caiu para 4 e os aficionados por tecnologia chegam a comprar um novo aparelho a cada 2 anos. Com o conceito de TV inteligente, conectado à internet, que roda aplicativos, o televisor concorre com vários outros equipamentos. Os mais óbvios são o computador e o celular. Mas consoles de videogame e conversores de TV por assinatura também trazem conteúdo da internet, além de equipamentos especializados como a Apple TV. Acontece essa competição, admitiu Jung, mas no lar a TV sempre será o centro da sala. A tela maior permite emoções maiores. No cenário de mobilidade, entretanto, a TV perde um pouco para os dispositivos. Existe uma grande expectativa dos consumidores para um televisor 3D que não exige jogos especiais. Vamos lá, quem fala sobre 3D? A concorrente LG deu o nome de Magic Motion para o seu novo controle remoto, que chega ao mercado na linha 2012 dos televisores. Ele vem com o microfone no controle remoto. Então eles têm que continuar com o controle para dar as ordens. O aparelho é capaz de converter voz e texto. É uma vantagem. Por quê? Com o controle remoto, você pode postar coisas no Facebook e no Twitter só falando no controle remoto. Passando um programa na televisão, você está pedindo postar uma coisa no Twitter, você fala para ele lá, Twitter. Aí ele abre lá uma telinha na televisão e você fala: estou assistindo a Ana Maria Braga, está passando a receita táxi. Não, mas isso deve ser melhor. Aí ela reconhece e já digita o texto que você falou. Facebook, você está vendo o programa, você já avisa lá, você está passando o programa tal, já sai no Facebook com a imagem lá do programa, da sua mensagem. A data do lançamento no país, os preços não foram definidos, mas a chegada desses modelos é prevista para esse semestre. Reconhecimento de movimento da LG será oferecido como acessório para a TV, que deve ser lançado no Brasil até o fim do ano. 20% dos televisores vendidos no Brasil já são aparelhos inteligentes, já são smart TV com acesso à internet. Além, até o fim do ano, essa participação deve dobrar. As informações são do Estado de São Paulo. É isso. Esse é um problema, um desafio da área de tecnologia. Tem exemplo doméstico, lógico, compra de televisão. Mas a empresa passa pelos mesmos problemas. A empresa investe em tecnologia, cria, por exemplo, uma experiência para o usuário, quiosque eletrônico, usuários de acesso à informação, e em 6 meses aquilo está ultrapassado. A tecnologia já oferece recursos que aquele sistema seu não tem. Você cria uma página web para atender o serviço de atendimento ao consumidor, investe um dinheirão, daqui a pouco surge uma outra opção de interação, de comunicação que a sua site não tem. Então, isso é bastante comum. Se alguém se interessou, quer saber o preço da menor dessas TVs? 7 mil. De 46 polegadas.